Olá, sou Laine Furtado, da revista Linha Aberta, e no programa de hoje nós temos a doutora Ingrid McAnfield, que vai estar falando conosco com relação ao behind the scenes, o que está acontecendo na contagem de votos em relação às eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. É interessante saber que a doutora Ingrid esteve na Geórgia, participando diretamente da contagem de votos e vai estar indo amanhã para o Wisconsin para poder fazer a mesma coisa. Doutora Ingrid, é um prazer ter você com a gente no programa da Linha Aberta TV. Oi, Eliane, boa tarde, tudo bem? O prazer é meu, obrigada pelo convite. Olha, tá todo mundo querendo saber, nessa incógnita, né, de que o Joe Biden está sendo considerado pela imprensa o presidente eleito dos Estados Unidos, a apuração de votos continua, o Trump está recontando em alguns estados os votos, como aconteceu na Geórgia e em outros estados dos Estados Unidos. Você esteve na Geórgia há cerca de 10 dias atrás, participando dessa recontagem de votos. Conta pra gente como é que foi isso. Bom, eu estive na Geórgia, no condado de Fulton, fizemos parte de um time de advogados que fomos lá para observar e estar presente não só numa contagem, mas também para observar a contagem de votos militares. Então, muitas coisas aconteceram, nós ficamos lá mais ou menos uns 3 dias, foi interrompido por causa do furacão, tivemos que voltar um pouco antes do que planejado, né? Mas as coisas continuaram e a contagem continuou, parou, continuou, e voltamos para casa, mas continuamos o nosso trabalho buscando e respondendo a queixas de pessoas que estavam reclamando de várias irregularidades que estavam acontecendo, ou que aconteceram quando as pessoas foram votar. Então, várias coisas vêm acontecendo desde o dia 3 de novembro, que a administração do presidente vem investigando. Agora, quanto ao Wisconsin, só para te corrigir, não é amanhã. A viagem está marcada para sexta-feira. É sexta-feira. Deixa eu te perguntar. As coisas mudam muito rápido, né? Oi. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação a essa participação que você teve na recontagem dos votos na Geórgia, o que você viu e o que teve de irregularidade que você poderia compartilhar com a gente? Olha, eu não posso compartilhar tudo, obviamente, mas o que eu posso dizer é que houve irregularidades, houve ocasião onde não pudemos entrar em vários locais para observar a contagem. Houveram casos, não eu pessoalmente, nessa ocasião, mas outras pessoas, outros advogados foram impedidos de entrar e observar a contagem. E isso foi muito bem, houve muita polêmica nas redes sociais, e os jornais também publicaram, a televisão também falaram muito sobre isso. Mas em outros locais não foi muito divulgado. Mas tiveram várias irregularidades, e eu, pessoalmente, e o meu time, tivemos um problema onde nós não pudemos completar o nosso trabalho, porque éramos uns times de 3, um democrata, um republicano e uma pessoa do departamento de eleições, e quando falta alguém daquele time, a revisão não pode ir em frente. E faltou alguém do time, então nós não pudemos ir em frente. Então teve um dia que nós ficamos várias horas esperando, e nesse dia não pudemos completar o nosso trabalho. Então, coisas desse sentido e outras coisas mais, que tudo isso junto forma aquela preocupação com a falta de transparência, que isso se torna muito mais importante agora do que o resultado, porque agora chegou o ponto, Laine, que não é somente sobre quem é que vai ser o presidente, tá? Nós vamos ter um presidente, isso não tem dúvida. Alguém vai ser eleito, alguém vai ser nomeado. Em janeiro, nós vamos saber supostamente quem vai ser. Mas nessa altura agora, o mais importante é termos
sabermos sobre a transparência e temos que superar e manter a integridade do nosso sistema eleitoral. Isso é o que é o mais importante. E é por isso que eu estou trabalhando muito junto com a administração, e todos nós, advogados, estamos trabalhando para esse fim, para manter a integridade do nosso sistema eleitoral. Porque sem um sistema eleitoral que funciona, o país não vai em frente, não tem como. Com relação a essa questão do sistema eleitoral e da recontagem de votos em alguns estados aqui nos Estados Unidos, depois que essa recontagem é feita, esse valor novo é o que será oficial ou existe como ter alguma coisa que aconteça para haver uma nova recontagem? Como que é esse processo? Você pode compartilhar com a gente? Olha, existem vários passos e é tão complexo. Vou te dar uma ideia. Por exemplo, na Pensilvânia, por exemplo, o que está acontecendo agora? O Rudy Giuliani, ele deu entrada em vários casos legais e alguns casos não estão aceitos pela corte. Então, de acordo com esses casos que estão sendo iniciados e a corte está rejeitando, dependendo de como o caso é apresentado e como essas questões para recontagem não são aceitas pela corte, às vezes o fato de não ser aceito, às vezes é melhor, porque às vezes, por incrível que pareça, é um caminho para a Suprema Corte, tá? É bem complicado. Então, na Pensilvânia, nós estamos esperando se o próximo caso que estamos aguardando, e talvez agora, talvez até já tenha alguma resposta, não sei, se for negado novamente, talvez seja um caminho para a contagem na Pensilvânia possivelmente chegar na Suprema Corte. Em Michigan, a mesma coisa. Vários casos foram negados, não sabemos se vai haver uma outra contagem. Mas para responder a sua pergunta, para termos uma finalidade, os estados vão ter que certificar a sua contagem final. Hoje, na Geórgia, às 11h59 da noite, é quando termina a contagem, a segunda contagem. Após essa contagem, o estado tem que certificar essa contagem. Uma vez que seja certificado, as datas mais importantes são 8 de dezembro e 14 de dezembro, se não me engano. Porque essas são as datas que os representantes estaduais que fazem parte do colégio eleitoral vão se reunir para poder apresentar os seus votos finais. Mas antes disso acontecer, por isso que está essa correria de iniciar esses casos legais para ou parar a contagem ou para exigir uma nova contagem onde aparecem essas suspeitas de possíveis irregularidades ou falta de transparência do sistema eleitoral nos vários estados. Porque cada estado é diferente. Então, o que aparece normal na Geórgia é completamente irregular em Wisconsin, na Pensilvânia, em Arizona, em Michigan. Então, é uma salada de frutas, em outras palavras. Mas existe um tempo limite, né? E esse tempo limite, como você falou, eu acredito que o 14 de dezembro, né? Seria o prazo limite, né? 8 e 14. E depois que passa esse prazo, nós sabemos que em janeiro assume um novo presidente, seja ele qual for. O resultado precisa sair. E se não tiver nada averiguado, o que acontece? A não ser que os representantes do colégio eleitoral, que fazem estaduais, não chegam a um acordo e eles se reúnem e pegam os seus resultados estaduais e vão ao Congresso, à Câmara, e entregam a decisão para a Câmara fazer. E isso é até meio difícil de eu explicar, mas se isso acontecer, isso seria uma coisa tão inédita que nunca aconteceu antes, que seria, na minha opinião, uma tragédia constitucional. Eu não sei se vai chegar a esse ponto, não sei. Mas eu espero que não. Eu espero que os estados cheguem a alguma conclusão, seja ela
para o presidente Trump ou para o vice-presidente Biden, e que nós possamos ter um líder, porque o país precisa de um líder, porque um país sem um líder não adianta. Agora, mas o mais importante agora é manter a integridade do voto, né? E ter certeza que todo voto legal foi contado. Isso é muito importante. Os votos legais têm que ser contados, todos eles, se eles foram legais. Com relação à eleição presidencial aqui, por que esse processo é tão lento? Por que alguns estados têm o resultado certificado mais rápido e outros demoram tanto? Isso dá uma sensação de que acontece alguma coisa realmente por trás das cenas, né, que a gente não está sabendo. Então, há diferença, porque há diferença, um país como os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, e um sistema de votação tão arcaico, a partir do momento que ele não entrega o resultado de uma forma rápida e eficiente. Bom, a razão disso, desculpa, é porque a Constituição dá poderes aos estados. É soberania, que se diz, né? Poderes soberanos aos estados. E os estados, a melhor maneira de explicar é como um pai que tem uma criança adolescente. Uma vez que você diz à sua criança adolescente, você pode fazer algo, para você tirar o poder deles, é quase impossível. Então, para tirar o poder de um Estado, de um sistema que já está há décadas e décadas e anos, isso vai ser muito difícil. Então, cada Estado tem as suas próprias regras e não são uniformes de maneira nenhuma. Então, quando você tem 50 estados, cada um fazendo as coisas da sua maneira, e todo mundo vota no mesmo dia, mas os resultados não saem no mesmo dia, é um resultado de uma salada de frutas, infelizmente. Agora, o ideal seria 3 de novembro, acabou. Mas aí tem os votos que vêm pelo correio, os votos que as pessoas estão fora do país, os votos militares. Então, quando você pega tudo isso e cada estado tem as suas próprias regras desses tipos de votos diferentes. Tem votos que tem estados que você pode votar 2 semanas antes. Tem estados que você pode votar 1 semana antes. Tem estados que aceitam votos 7 dias após o dia oficial de voto, que é dia 3 de novembro. Tem estados que aceitam os votos até 1 semana depois. Então, não é um sistema uniforme. E isso abre a porta para possíveis irregularidades. Agora, isso vai mudar? Provavelmente não. A última pergunta para você. Como que você foi selecionada para estar lá checando a contagem de votos na Geórgia e agora que você vai para Wisconsin? Conta para gente como que isso aconteceu. Eu sou muito ativa no Partido Republicano. Eu faço parte de um grupo grande de advogadas republicanas. Nós estamos muito envolvidas já há muitos anos. E eu sempre ofereço meus serviços quando possíveis. E eles sabem, quando precisam de alguém, estou aí para ajudar. Eu sou brasileira, lógico, eu nasci no Brasil, mas eu fui criada aqui, estou aqui há 55 anos e tenho muito orgulho desse país. Meu pai me trouxe para cá e meu irmão muito jovens e sempre nos deu aquele orgulho de estar aqui. Então, eu tenho orgulho de ser brasileira, mas também tenho muito orgulho de ser americana. Sou advogada, sou um oficial da corte, e quando eu puder ajudar esse meu país, eu faço tudo possível. Foi difícil, eu tenho que sair, deixar minha família, deixar meu trabalho, mas eu faço de novo e faria 10 vezes mais. Mas, repito, eu faço não somente, lógico, que nós temos que saber quem é o nosso líder, mas eu faço, em primeiro lugar, para saber e manter a integridade do nosso sistema eleitoral. Porque esse é o maior país do mundo. Se o sistema eleitoral daqui não funciona, o que nos resta? É verdade, concordo com você. Ingrid, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na revista Linha Aberta, na Linha Aberta TV. Eu acho que essas informações foram bastante esclarecedoras para o nosso público, que é o público brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. E vamos manter, se tiver novas notícias agora, esses dias, eu te aviso. Com certeza. Muito obrigada, gente. O Linha Aberta TV fica por aqui. É um prazer ter vocês com a gente. Muito obrigada e até a próxima.